Nós estamos aqui na série Guerra dos Tronos, falamos já 2 vezes, em 2 oportunidades com vocês aqui, a respeito da ideia do que é o mundanismo, né? A gente fala muito sobre a questão do mundo, da influência que o mundo tem na nossa vida, como é viver no mundo, mas não fazer parte do mundo. E nas primeiras 2 apresentações a gente viu um pouco assim, de uma forma mais narrativa, através da história bíblica, como é que a Bíblia ela mostra pra gente nesse grande conflito, né? Nessa grande história bíblica, como é que esse tema do mundo vai se desenvolvendo nas páginas sagradas. Só recapitulando 2 textos básicos aqui que deram a premissa da nossa série. O primeiro está em 1 João, capítulo 2, verso 15, que diz o seguinte: Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, João ele faz aqui essa diferenciação. Nós temos aqui o padrão do que é o mundo e o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque é uma situação completamente oposta. As coisas que o mundo oferece, a forma que o mundo tem de nos fazer pensar, ela é completamente oposta ao amor do Pai. Né? Aquilo que Deus apresentou no seu Filho para nós como revelação. Porque a vida de Cristo é completamente oposta a esse sistema do mundo. E João vai reduzir então para a gente o mundanismo, a ideia do que é o mundo, a essas 3 formas que a gente viu, né? O desejo da carne, ou seja, as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas inclinações para as coisas que a gente quer adquirir, né? O desejo dos olhos, que é as coisas que a gente cobiça, que é as coisas que a gente anseia mesmo não tendo, e finalmente a soberba da vida, né? E a gente pode traduzir esses 3 pontos, como a gente viu, como egoísmo, cobiça e orgulho. Quando a gente pensa nesses 3 pontos, são justamente aquelas 3 ideias que vão fazer a gente se voltar contra Deus em todos os aspectos da nossa vida. Naquilo que nós temos, naquilo que nós almejamos, nos planos que fazemos para a nossa vida, e como a gente se sente superior aos outros quando a gente impõe a nossa própria vontade. E a gente viu como é que Cristo, ele sobrepõe isso daí, ele vence essa batalha, né? Então finalmente João vai falar assim, olha, o mundo, essa filosofia que a gente vê na vida dos mundanos, na vida daqueles que estão opostos a Deus, ela vai passar, ela vai ter um fim. Se você vai lá em Apocalipse no capítulo 14, né, as 3 mensagens angélicas, quando elas vão falar do evangelho eterno, a segunda mensagem diz pra gente o quê? Babilônia caiu, Babilônia ruiu. Esse sistema babilônico, que a Bíblia chama de mundo, de Babilônia, esse sistema opressivo, de oposição a Deus, de querer fazer sua própria vontade, de querer se colocar acima de Deus ou no lugar de Deus, esse sistema vai ruir, porque o mundo e a sua vontade, a sua cobiça, a sua concupiscência, os seus desejos, isso passa, né? Só que ele diz assim, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, qual que é a filosofia, o reinado, o jeito de se olhar e se viver no mundo que vai permanecer para sempre? Mesmo depois que Babilônia ruir, que esse desejo mundano, que essa vontade humana passar, o que vai sobrar é a vontade de Deus. Então, para a gente permanecer, para a gente continuar na história do mundo, de um mundo renovado, de um mundo restaurado, desse reino de Deus que vai vencer e que vai ocupar o mundo mais uma vez, vai sobrepujar esse mundanismo, a gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Só que aí entra aquela grande questão. O que é a vontade de Deus? Como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu descubro? Como é que eu vivo? Como é que eu implemento na minha vida a vontade de Deus? E o outro texto que vai fazer uma reverberação muito grande com esse pensamento de João é justamente Romanos capítulo 12. Diz o seguinte, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, o culto racional de vocês. Algumas traduções vão colocar, essa forma é a forma como Deus deseja ser adorado. E a gente percebeu naquele episódio de Jesus, nas 3 tentações, quando Satanás pede que Jesus o adore, se ajoelhe diante dele, que adorar alguém não é simplesmente você ficar baixando sua cabeça e falando, olha, eu te adoro, você é o maior, você é o mais legalzão. Não, adoração é a nossa devoção à filosofia, ao reinado, à vontade daquele ser a quem a gente adora. Então viver segundo a filosofia, segundo a vontade de quem a gente devota o nosso coração é de fato adorar, né? Se Jesus ele abre mão da cruz e resolve pegar um atalho para se preservar e conquistar os reinos desse mundo pelas motivações erradas, ele estaria adorando a Satanás, porque ele estaria fazendo o quê? Justamente o caminho de Satanás, a filosofia de Satanás, que é justamente se preservar. Então, como é que Deus deseja ser adorado? Segundo Paulo aqui em Romanos, é que a gente ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo. Essa ideia do sacrifício vivo aqui, ela é muito importante. Paulo está falando para a gente o seguinte, olha, você precisa se sacrificar o corpo inteiro.
Qual que é a grande ideia das filosofias pagãs? São justamente isso. Quando a gente olha para uma divindade, a gente vê o que a gente pode conquistar, o que a gente pode ganhar. Então a gente fala assim, eu preciso engravidar, eu preciso que a minha família tenha um filho, eu estou tentando, não consegui engravidar. Qual que é o Deus, qual que é a divindade que vai me trazer fertilidade? É a deusa fulano de tal, lá do tempo tal. O que ela exige como sacrifício? Tal animal, tal ação, tal coisa. Então eu vou lá, faço esse sacrifício, ou seja, eu abro mão de uma parte daquilo que eu tenho para poder ganhar o resto. E a gente faz essa divisão muito naturalmente, porque esse é o jeito mundano de se fazer. Paulo está falando o seguinte, olha, tudo aquilo que você poderia almejar de Deus já foi concedido a você em Cristo na cruz. Cristo morreu por nós. Paulo ele trabalha todo o livro de Romanos, a ideia de Cristo, do Evangelho, de como Cristo se entregou por nós e por causa do seu sacrifício nós fomos redimidos. Tudo que nós podíamos desejar e necessitar para a nossa salvação foi concedido em Cristo na cruz. E aí ele fala assim, portanto, irmãos, ou seja, é justamente por causa desse sacrifício oferecido por nós, é que agora nós, pela graça de Deus, pelas misericórdias divinas, nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. E aí entra uma questão muito interessante dessa do sacrifício vivo. Porque veja, quando a gente vai discutir essa questão de mundano versus espiritual, a gente geralmente costuma fazer uma dicotomia. Tem as coisas que são mundanas e tem as coisas que são espirituais. E aí como é que a gente faz essa divisão? A gente setoriza certos aspectos da nossa vida para fazer essa divisão, né? Então muitas vezes assim, uma pessoa mundana é aquela que faz coisas do mundo. Então o que são coisas do mundo? Me divertir, trabalhar, assistir um seriado na Netflix, comer alguma coisa que eu gosto, ir no shopping. As atividades que o mundo tem para mim são coisas do mundo. Portanto, essas são coisas mundanas. E aí as coisas espirituais são as coisas que eu faço na igreja. Ou seja, cantar a Deus, um hino, orar, ir à igreja aos sábados, aos domingos à noite, quarta à noite, fazer minha devocional de manhã. São coisas que eu faço para Deus. Essas são coisas espirituais. E as coisas que eu faço para mim são, enfim, aí você começa a ter um problema. Peraí, se as coisas espirituais são as coisas que eu faço na igreja, que eu faço para Deus, então isso sobra muito pouco de Deus na minha vida. Porque veja, se o espiritual, aquilo que é espiritual, se resume ao que eu faço para Deus, na minha cabeça, eu geralmente não costumo colocar o meu trabalho ali, a minha diversão ali, meu estudo, meus relacionamentos. Essas não são coisas espirituais. E aí, geralmente a gente faz aquela oração, assim, eu mesmo já fiz muito, né? Senhor, eu queria pedir oração pela minha vida espiritual. Quando a pessoa fala em oração pela vida espiritual, gente, assim, eu não estou condenando quem fala isso, eu já falei muito, não tem problema nessa expressão. O problema é o tipo de pensamento que leva a falar isso. É quando a gente acha que vida espiritual está resumida ao quê? Justamente a isso, a cantar, orar, ler a Bíblia e ir na igreja. Se isso é espiritual e todo o resto não é, então a gente tem um grande problema, porque, sei lá, 90% da nossa vida não é espiritual. Todo o resto vai ser uma coisa não espiritual. E aí a gente vai ter esse grande problema, essa grande batalha, né? O mundano versus o espiritual. E parece que a gente está sendo virtuoso em dizer o seguinte, olha, eu sou uma pessoa muito espiritual, porque eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu canto, eu faço isso. Só que aí, todo o resto da minha vida eu tô falando assim, Deus, dessa parte aqui cuido eu. Essa parte está restrita à minha esfera pessoal. E a gente acaba tratando Deus o quê? Ou a gente trata a nossa vida como se fosse uma pizza, né? Aí você tem a fatia do trabalho, você tem a fatia da diversão, você tem a fatia dos relacionamentos, você tem a fatia do lazer, e aí você tem uma fatia para Deus. E essa fatia aqui é a fatia que você chama de espiritual. Aí a gente olha para isso e fala assim, não, isso aqui está restrito a Deus, então essas coisas eu faço para Deus. Essas coisas aqui eu deixo comigo mesmo. Perceba como é que esse é justamente o pensamento pagão. Qual parte da minha vida eu devo sacrificar para que Deus fique satisfeito com todo o resto e me abençoe no resto das minhas esferas? No meu trabalho, no meu relacionamento, né? Então, o meu trabalho, o meu lazer, meu relacionamento, tudo isso é meu, é da minha esfera. Só que eu quero que Deus abençoe isso como? Me dando prosperidade no trabalho, abençoando minha vida amorosa, né? Tendo condição de poder me divertir. Só que eu não quero colocar isso no altar de Deus, eu quero cuidar disso eu mesmo. Eu quero fazer a minha própria vontade sobre essas coisas. Mas eu preciso que Deus abençoe e dê prosperidade. Então, qual parte da minha vida, qual porcentagem da minha vida eu preciso sacrificar para que eu tenha todas essas coisas? Esse é justamente o pensamento pagão, né? Senhor, quantas porcentagens do meu salário eu devo sacrificar para que você abençoe o resto do meu materialismo? A igreja falou que é 10%, que é o dízimo. Então, eu sacrifico para Deus 10% e os outros 90% é meu, né? Porque 10% é espiritual, os outros 90% são meus.
Né? Senhor, quanto tempo da minha vida eu devo dedicar para ti? Não, na igreja eu aprendi que é o 7º dia. Então eu dedico um dia para Deus, os outros 6 dias são meus para fazer a minha vontade. E a gente começa a ter um grande problema. Porque a gente começa a achar que Deus não está presente no resto. Que Deus não tem nada a ver com os 90% do meu salário. Que Deus não tem nada a ver com os meus 6 dias da semana. Paulo está falando assim, olha, o único jeito de você compreender a vontade de Deus e adorá-lo da forma como ele deve ser adorado é oferecendo um sacrifício vivo. É oferecendo o seu corpo. A ideia de corpo aqui é a integralidade do seu ser. Não é algo que é mundano e algo que é espiritual. É você como um todo. Você se oferece, você entrega a sua vida. E dentro da sua vida está tudo. Então, não existe na Bíblia essa ideia de vida espiritual. Tem uma parte da minha vida que é espiritual, tem uma parte que é secular. Esse pensamento é um pensamento puramente grego-platônico. Os platonistas que gostavam de dividir espírito do material, aquilo que é transcendente, que é espiritual, que é do mundo das ideias, e aquilo que é carnal. As coisas carnais, as coisas aqui desse mundo são ruins, e as coisas espirituais são boas, porque elas são lá do mundo das ideias. Então, desde que eu me mantenha separado das coisas ruins, das coisas materiais, me apegue às coisas espirituais, então eu estou de boa. Essa divisão ela não existe, de acordo com Paulo. Você precisa oferecer tudo, inclusive o seu material, se é que você pode dividir isso. Né? Então ele vai falar assim, olha, não vivam, ele vai falar no verso 2, conforme os padrões desse mundo, que foi a ideia que a gente começou a ver lá no primeiro episódio. Não vivam segundo esse pensamento, isso é mundano, esse é o pensamento mundano, de que você pode separar áreas da sua vida e colocar em oposição a Deus, em administrar você mesmo. Quando Adão e Eva lá no Éden decidem pegar parte da sua vida e resolver administrar eles mesmos, segundo a sua própria vontade, foi ali que o espírito mundano começou a operar. Porque eles acharam que existiam certas coisas na vida deles, que eles mesmos podiam fazer, longe da vontade de Deus. E aí o problema todo começou. Então, Paulo fala o seguinte, olha, vocês precisam deixar que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Vocês precisam ser renovados pela vossa mente, para que vocês possam experimentar. E aí ele vai dizer, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mesma ideia da vontade de Deus que João trabalha ali no seu livro, né, na sua primeira carta. A vontade de Deus permanece para sempre. Então Paulo vai dizer o seguinte, vocês precisam experimentar justamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para você acessar essa vontade, para você entender qual é essa vontade, você precisa de uma renovação da sua mente. Para você deixar de habitar, deixar de funcionar segundo os padrões desse mundo. Tem um texto aqui que Paulo vai falar lá em Colossenses no capítulo 2, no verso 20, que justamente dá a entender essa ideia, né? A igreja de Colosso, os colossenses, eles justamente estavam embebedados por essas ideias gnósticas, platonistas, né? De que existe uma verdade transcendente, espiritual, que só aquelas pessoas que são iniciadas conseguem acessar, né? É uma verdade muito além do evangelho que Paulo ensinou pra gente. É uma coisa secreta, é uma sabedoria que está restrita só a mentes maduras e transcendentes. Então, a gente tem que rejeitar tudo aquilo que é desse mundo, as coisas aqui, tem que viver uma espécie de asceticismo, né? Então, eu paro de ouvir certas músicas, de comer certos alimentos, de ir em tais lugares, de me relacionar com tais pessoas, eu paro de fazer certas coisas que são mundanas. Se eu fizer isso, eu vou acessar a vontade de Deus. Eu vou viver uma vida espiritual que vai acessar as grandes verdades divinas. E aí Paulo ele vai dar a resposta seguinte aqui para os colossenses. Ele vai dizer, olha, no verso 20 aqui de Colossenses 2. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, para o padrão desse mundo, por que vocês ainda se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Como se vocês ainda operassem pelo padrão desse mundo? Quais regras são essas? Olha, não toque nisso, não coma isso e não pegue aquilo. É a ideia ceticista daqueles platonistas, daqueles gnósticos. Olha, se você se mantiver distante do material, do que é mundano, do que é pecaminoso, aí você vai ser uma pessoa madura, transcendente, uma pessoa espiritual. Só que Paulo vai dizer no verso 22, todas essas coisas, elas se destroem com o uso. Por quê? Porque são preceitos e doutrinas dos homens, elas não são a vontade de Deus. E olha o que ele diz no verso 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam,
Lembra que Paulo, lá no capítulo 12, está oferecendo para eles a ideia de um culto racional, um culto que Deus aceita. Aqui é uma ideia de culto que as pessoas inventam. Que culto é esse? Justamente a ideia que Paulo está se opondo lá, de que eu abro mão de certas coisas para Deus ficar satisfeito comigo, para ele poder me abençoar nas outras áreas da minha vida. Então, esse culto que as pessoas inventam apresenta uma falsa humildade e um tratamento austero, ou seja, rigoroso com o corpo. Só que elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Por que elas não têm nenhum valor na luta contra as inclinações da carne? Aqui está um dos grandes problemas da nossa vida como cristãos, ou pelo menos como pessoas que acham que são cristãs. Quando a gente fala do assunto da conversão, de se tornar um cristão, de entrar na vida para Cristo, a gente começa pelos sintomas. Quais são os sinais que geralmente a gente observa na vida de uma pessoa quando a gente fala de conversão? Ah, essa pessoa se converteu. Por quê? Porque antes ela usava joias, agora ela não usa mais. Porque antes ela comia carne de porco, agora ela não come mais. Porque antes ela trabalhava no sábado, agora ela não trabalha mais. São coisas que ela fazia, agora ela deixa de fazer. Ela se afastou de coisas mundanas. Ela deixou certos hábitos. Aí você deve estar se perguntando já para mim, né? Ah, então quer dizer que eu posso continuar fazendo essas coisas? É justamente esse o problema do nosso pensamento. A gente pensa invertido. A gente vai dos sintomas para a doença e não da doença para o sintoma. O que Paulo está falando aqui para os Colossenses é, olha gente, vocês acham que parar de fazer certas coisas vai dar poder para vocês para acessar o divino, para acessar a graça e a vontade de Deus. Mas é justamente o contrário. Você vai a Deus, você pede a Deus, você recebe de Deus a graça da sua misericórdia pelo seu sacrifício e aí você é transformado. É o processo inverso. Né? Por exemplo, você vai lá e você tá com uma pneumonia. E por causa dessa pneumonia você tosse bastante. Aí você vai lá na farmácia e você pede um remédio para tosse. E aí você começa a tomar esse remédio para tosse. E a tosse para. Aí eu pergunto para você, o remédio para tosse curou a sua tuberculose? Ele resolveu o problema do seu pulmão? Ou ele só escondeu um sintoma de algo que está lá dentro de você? Esse é o grande problema do nosso pensamento quando a gente fala de cristianismo. A gente se foca nos sinais externos, no asceticismo. Ah, se eu deixei de fazer tal coisa, se eu parei de fazer aquela outra coisa, então agora eu sou uma pessoa cristã, agora eu sou uma pessoa convertida. Paulo está falando que, olha, essas coisas elas não têm poder para refrear os impulsos da carne. Porque tirar as joias não vai fazer com que eu deixe de ser uma pessoa completamente vaidosa. Porque a vaidade vai continuar lá, ela só vai começar agora a se manifestar de outras formas que eu ainda não sei como controlar, né? Então, eu parei de comer certas coisas, mas isso não transformou a mim em uma pessoa temperante, né? Deixar de comer certas coisas não me torna alguém temperante, me torna simplesmente alguém que parou de comer certas coisas. E isso serve para qualquer outro exemplo da nossa vida. Só frisando aqui, eu não estou falando que existe problema, que não existe problema nessas coisas. Eu estou falando que a gente começa pelo ponto errado. A gente acha que o mundanismo está nas coisas. Sendo que o mundanismo, como a gente já viu nos outros 2 episódios dessa série, ele está aqui, ó, ele está no nosso sistema operacional. E mudar certos comportamentos não muda o sistema operacional. É por isso que Paulo está falando lá no capítulo 12 de Romanos, no verso 2. Para você entender e compreender a vontade de Deus, você precisa ter uma transformação do seu jeito de pensar. A conversão ela acontece no nosso modo de enxergar as coisas, e não quando a gente deixa de fazer certas coisas. O processo começa por um lado, começa se submetendo, sacrificando o nosso corpo e entregando a nossa vontade a Deus, permitindo que Deus transforme a nossa mente. E como é que funciona essa transformação da mente? E aí eu quero trazer vocês até o texto que a gente vai se depor mais aqui, que é 1 Coríntios, no capítulo 2. A carta de Coríntios é quando Paulo chega pela primeira vez ali à igreja de Corinto e ele começa a apresentar para eles o evangelho. Ele fala, olha gente, vocês, assim como a igreja de Colosso, assim como tantas outras igrejas, vocês receberam de mim o evangelho e aí vocês começaram a se sentir insatisfeitos com o evangelho, achando que o evangelho era pouca coisa, que o evangelho era insuficiente, que o evangelho era só uma coisa de iniciante, uma coisa básica, e vocês começaram a procurar algo mais. Vocês não acharam que o evangelho era suficiente para a vida de vocês. E aí vocês foram atrás dos sofistas, dos gnósticos. Quem que eram os sofistas? Eram aqueles gregos que faziam discursos filosóficos cheios de uma sabedoria humana, de uma eloquência, cheia de uma lógica humana. Olha, você precisa fazer tal coisa para alcançar tal coisa por causa de tal coisa. E eles faziam discursos que deixavam eles encantados. Nossa, que sabedoria fantástica desse ser humano. Olha como é que ele fala bem, olha como é que ele discursa bem. Então as coisas que ele fala devem ter tal lógica. E aí eles começavam a buscar
algo mais. Ele fala assim, olha, realmente, o evangelho é uma coisa muito sem noção, porque ele só fala de Cristo morrendo lá na cruz, isso não faz muito sentido. Cristo morrendo na cruz, ok, mas eu preciso de regras para minha vida, então o que eu preciso fazer? Então eu vou atrás desses sofistas, porque eles vão me apresentar o caminho, eles vão me mostrar, segundo a gnose, o conhecimento, algo que está lá, uma verdade superior que ainda não foi revelada. O que é essa verdade? Não, você precisa fazer tal coisa, deixar de fazer tal coisa, seguir esse caminho aqui e tal, e aí você vai alcançar. E aí Paulo vai dizer, olha, ele diz aqui no verso 1 do capítulo 2, irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes os mistérios de Deus, ou o mistério de Deus, eu não fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Né? Então ele está falando aqui, olha, eu não vim para vocês com uma linguagem rebuscada, né, cheia de uma lógica filosófica. Não, porque eu decidi nada saber entre vocês a não ser o quê? Jesus Cristo e este crucificado. A mesma verdade que eu apresentei para vocês lá no começo é a que eu estou trazendo para vocês agora. Eu não vim para vocês com toda uma lógica, toda uma sabedoria humana. Por quê? Porque a sabedoria humana tem um grande problema. Ela vem da mente humana. E a mente humana é naturalmente caída. Nós somos naturalmente filhos da ira de Deus. Por quê? Porque nossa inclinação é para o mal. Então como é que pode vir algo de bom da nossa própria sabedoria? É por isso que eu apresentei para vocês Cristo e esse crucificado. E ele diz no verso 3, foi em fraqueza. Por quê? Porque eu sou uma pessoa fraca, eu sou insuficiente, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Totalmente quebrantado, totalmente submisso, totalmente entregue a Deus para que ele me usasse para mostrar a sabedoria que ele tem para revelar para vocês. E o verso 4 diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em uma linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, não é que Paulo não tinha algo para falar e explicar para eles. Simplesmente está falando assim, eu não me confiei no meu jeito de discursar bonito, nas palavras legais. Né? Muitas vezes a gente confia em pregadores porque eles pregam bem. Nossa, esse pregador prega muito bem. Se ele prega muito bem, o que ele está falando deve ser verdade. Então tem que ouvir porque ele fala bem. Olha como é que ele fala coisas bonitas. E a gente muitas vezes não sabe se esse pregador está submisso à vontade de Deus. Ele realmente confiou no Espírito Santo para falar pela boca dele, para mostrar a verdade de Deus. Não, ele apresentou uma lógica bonita, né? E aí ele vai lá e fala assim, olha, para você poder ser uma pessoa de fé, você tem que acordar tal hora da manhã, você tem que deixar de comer tal coisa, você tem que fazer isso, e aí você vai ser uma pessoa digna de Deus, digna de receber o Espírito Santo, digna, né? E a gente se encanta porque são coisas que têm uma aparência de lógica, de filosofia bonita, só que muitas vezes não são bíblicas. Muitas vezes elas não são apresentadas pelo evangelho, né? Então Paulo fala assim, olha, eu não tentei discursar para vocês essa linguagem pomposa, com uma sabedoria aparentemente totalmente transcendente, mas eu fiz o quê? Eu apareci para vocês com uma demonstração de espírito e de poder. O lance aqui que eu tenho para vocês é algo que veio do Espírito. E a gente lembra mais uma vez daquela lógica lá de Pedro com Jesus, né? Quando Jesus fala assim, olha, isso aí que você está falando não veio pela sua carne, veio pelo Espírito. E agora o que você está falando não veio pelo Espírito, veio pela sua carne. Então tem momentos em que a gente está falando algo que é propriamente nosso, ou tem momentos que a gente está falando algo que é propriamente do Espírito. Como é que a gente faz para discernir essas coisas? E aí Paulo vai continuar dizendo, olha, por que eu demonstrei o Espírito e o poder para vocês? Para que a fé que vocês têm não se apoiasse na sabedoria humana. E aqui está um dos grandes problemas da nossa jornada cristã. A gente confia muito na gente. A gente confia muito no nosso pensamento. Mas que vocês colocassem a fé de vocês o quê? No poder de Deus. Só que o que é o poder de Deus? São as demonstrações de força? São as demonstrações grandiosas? Não. E aí ele segue dizendo... Entretanto, verso 6, expomos sim sabedoria entre os experimentados. Existe uma sabedoria aqui, experimentados aqui é uma expressão que ele usa para os maduros. A ideia dos maduros aqui, dos transcendentes, é essas pessoas que os gnósticos chamam para falar assim, olha, eu tenho uma verdade para você que é diferenciado, para você que é iniciado, né? Você que quer mais do que simplesmente essa coisa aí da igreja, do evangelho. Tem uma verdade ainda mais secreta, ainda mais inacessível, que só os escolhidos, que só os eleitos, só os separados podem ver. Então tem uma verdade para vocês. Paulo está falando assim, vocês querem algo que é ainda mais profundo do que vocês estão acostumados? Eu tenho uma sabedoria para dar para vocês. E ele diz, não porém a sabedoria deste século. Não é a sabedoria aqui do mundo que eu tenho para oferecer para vocês. Não é a sabedoria dos gnósticos. Não é a sabedoria dessa galera que acha que tem que ficar fazendo esses discursos e mostrando esses caminhos, essas regras, esta lista de coisas a fazer. Não. É uma sabedoria que não é deste século e nem dos poderosos desta época, ele diz. Porque
A sabedoria dos poderosos dessa época se reduzem a nada. E o verso 7 diz, mas falamos o quê? A sabedoria de Deus em mistério. Eu tenho uma sabedoria muito mais profunda, muito mais misteriosa que a sabedoria de Deus, que outrora estava oculta. Só que essa sabedoria, ele diz, Deus pré-ordenou desde a eternidade, ou seja, já está separado para vocês muito antes de Deus ter criado o mundo, para a nossa glória. E essa sabedoria, essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, essa sabedoria não é a mesma sabedoria dos poderosos, porque se os poderosos tivessem a sabedoria, Paulo diz, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Porque veja, a sabedoria do ser humano, ela é sempre uma ideia de impor a vontade, de fazer aquilo que nós achamos que é o certo. Através de toda a Bíblia nós somos apresentados uma verdade que ela é ilógica, que ela não faz o menor sentido, que é depender completamente de Deus. E o tempo todo o ser humano está caminhando no sentido oposto. Ele está tentando impor sua própria vontade, ele está tentando subir até os céus por meio da Torre de Babel para alcançar o portal dos deuses. Ele está tentando falar assim, olha Senhor, eu sei que o Senhor está tentando me salvar, mas eu conheço o caminho, eu sei voltar para o Éden. Eu só preciso fazer tal coisa. Eu só preciso conseguir vencer esse meu pecado aqui. Eu só preciso deixar de fazer essa coisa. Se eu fizer isso, fizer aquilo, deixar de fazer aquele outro, eu consigo voltar para o Éden sozinho. Essa é a sabedoria do ser humano. E aí quando Jesus aparece e começa a falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aqueles líderes religiosos que tinham toda a sabedoria que os judeus admiravam, eles olham para Jesus e falam assim, quem você pensa que é? Com essa sabedoria louca aí, você é um louco, você é um blasfemo. Não, a gente vive essa vida cética aqui, obedecendo todas as leis, e a gente ainda criou leis em cima das leis para não quebrar as primeiras leis, e a gente não faz isso, a gente devolve o dízimo daquilo, a gente faz tal coisa, a gente não vai tal coisa, a gente não anda tantos passos no sábado, e aí você chega e diz pra gente que nós somos hipócritas, que o caminho não é esse, que o caminho é por você, e aí lá na frente eles fazem o quê? Eles matam Jesus. Por quê? Porque a ideia de Jesus como Filho de Deus, como alguém que se submete ao sofrimento, como alguém que abre mão de fazer a sua própria vontade, como alguém que é submisso a Deus em toda a sua vontade, essa pessoa tem que ser morta. Porque ela está destruindo todo o nosso estilo de vida religioso aqui. Toda essa área da nossa vida que a gente separou para poder mostrar para Deus e falar assim, olha Deus, se orgulhe de nós, porque nós não somos que nem esses gentios, que nem esses cobradores de impostos que ficam aí cometendo esses pecados. Olha como é que a gente jejua 2 vezes por semana, olha como é que a gente vai à igreja, a gente devolve nosso dízimo. E Jesus está falando assim, olha, vocês estão focados nos sintomas. Vocês querem curar um câncer no cérebro tomando aspirina para a cabeça parar de doer. Em determinado momento, Jesus vira para os fariseus e diz assim, olha, o problema não está no que entra pela boca do ser humano. O problema é o que está lá dentro, é o que sai. Porque é do coração humano que procedem as guerras, as intrigas, as fofocas, as maledicências, os desejos de matar, os desejos de falar mal do próximo, o egoísmo, o orgulho, a ganância. Tudo isso vem de dentro e torna o homem impuro. As coisas que vêm de fora não contaminam o ser humano, porque o ser humano já está contaminado. Então, Jesus fala para eles, olha, vocês estão confiando demais no processo de vocês. Então, Paulo está falando aqui, olha, se os seres humanos tivessem a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria de Deus, eles jamais teriam crucificado Jesus, porque eles teriam entendido o processo, ou o propósito de Jesus aqui na Terra. Aquilo que Pedro fala de Jesus, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não é uma sabedoria que vem do ser humano. Porque nem Pedro entende. Pedro vai falar, Jesus, não, o senhor não pode morrer e tal. Então, a sabedoria do ser humano, ela é sempre tentar impor a nossa própria vontade. E quando a gente não consegue convencer as pessoas pela nossa sabedoria, pela nossa lógica, a fazer a nossa vontade, a fazer aquilo que nós julgamos ser certo, o que a gente faz? A gente impõe pela força. Não é assim que os governos poderosos do mundo funcionam? Pela imposição, pelo exército, pela arma de fogo, pela porrada, pelo soco, pelo chute. Se eu não consigo te convencer a fazer minha vontade pelo bem, eu vou te convencer pelo mal. Então, se a gente não consegue fazer Jesus se dobrar à nossa religião, a gente mata Jesus. Porque o que importa é a nossa sabedoria. Nós sabemos o jeito certo de fazer as coisas. O nosso caminho sempre funcionou, por que agora vem esse Jesus e quer apresentar pra gente um novo jeito? Então, Paulo se volta aqui para a igreja de Corinto e fala assim, olha, eu apresentei para vocês o evangelho. Só que o evangelho, ele fala no capítulo 1, o evangelho é loucura. Cristo morrendo numa cruz é loucura para os gregos, para os judeus. Os judeus, eles querem manifestação de poder. Os gregos querem manifestação de lógica, de sabedoria. Mas eu apresento para vocês Cristo sacrificado, que é loucura para quem está se perdendo. Mas para quem deseja se salvar é o poder de Deus.
Ele fala lá em Romanos 1, eu não tenho vergonha do evangelho. Esse evangelho que é loucura para aqueles que adoram uma pompa, para aqueles que falam, esse negócio aí é café com leite. Não, eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação do grego, do judeu, do gentil, do homem, da mulher, do escravo, do livre. É o evangelho que é o poder de Deus. E o evangelho pode não parecer grandes coisas para a sabedoria humana, mas Cristo se entregando para morrer numa cruz por cada um de nós é a maior sabedoria que esse mundo não tem condição de compreender. Se as pessoas, se o mundo, se os mundanos tivessem a sabedoria de Deus, eles jamais teriam se voltado contra Jesus. E aí Paulo vai falar aqui um negócio no verso 9, que é um verso que eu tenho certeza que você já ouviu. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você com certeza já ouviu esse verso. E muitas vezes a gente ouve esse verso e no que a gente pensa? A gente pensa que Paulo aqui está falando do céu. Não, porque o céu é um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração humano, e é um lugar que Deus está preparando para aqueles que o amam. E embora isso seja, de certa forma, verdade, Paulo não está falando disso. Quando a gente interpreta de fato o texto dentro do seu contexto e o que o Paulo está querendo falar para a sua igreja, ele fala assim, olha, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. O foco aqui desse verso que a gente precisa entender é como está escrito. Paulo está citando aqui um texto que autores bíblicos já citaram muito tempo atrás. E ele vai aplicar isso para uma verdade. Mas antes da gente prosseguir aqui em 1 Coríntios, a gente tem que ver o contexto de quem falou isso pela primeira vez e o que essa pessoa estava falando. Esse texto aqui está se referindo a Isaías, o capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, nenhum olho já percebeu um Deus tamanho, nenhum ouvido já ouviu falar desse Deus e do seu poder. Nenhuma percepção humana conseguiu reduzir Deus a um conceito que coubesse dentro da nossa cabeça, porque não existe um Deus como esse. Só que aí Isaías continua falando o seguinte, tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Isaías está falando que, olha, você se alegra com aquele que busca fazer a tua vontade, só que tem um problema. A gente não faz a tua vontade. A gente peca, a gente comete aquilo que é mal. E a gente desperta a tua ira, porque o Senhor odeia o pecado. Como é que então a gente vai ser salvo? Porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus santo. E aí muitas vezes na nossa cabeça a gente começa a falar assim, não, mas eu não sou tão pecador assim. Por quê? Porque justamente aquele pensamento gnóstico de sabedoria humana vai fazer a gente pensar, eu não faço tal coisa, eu não trato tal pessoa desse jeito, eu não como tal coisa, eu não vou a tal lugar, eu leio minha Bíblia, eu vou na igreja, eu devolvo meu dízimo. Eu faço toda essa lista de regras, então com certeza Deus está feliz comigo. E Isaías continua dizendo, olha, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como o quê? Trapo da imundícia. A expressão trapo de imundícia aqui é absorvente usado, né? É o pano que as mulheres da época usavam para conter o fluxo menstrual. Se o ser humano pegar o que ele produz de melhor, as suas melhores obras, suas melhores ações, suas melhores intenções e apresentar para Deus tudo que Deus vê, é um pano de menstruação sujo. Todos nós murchamos como uma folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos entregas a nossas iniquidades. Essa linguagem ela é bem interessante e Paulo vai utilizá-la justamente lá em Romanos 1. Paulo começa a apresentar para os cristãos gentios e para os cristãos judeus que achavam que um era melhor que o outro, né? Porque uns tinham a revelação, tinham a aliança, tinham os profetas, e os outros tinham ouvido o evangelho só depois, então um achava que era melhor do que o outro, né? Porque se os judeus eles tinham os profetas e eles tinham a aliança, por outro lado os judeus é que tinham matado Jesus, e os gentios não tinham matado Jesus, e eles brigavam por causa disso, e a igreja se dividiu, e Paulo começa a falar assim, olha, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos caíram longe da vontade de Deus. E se a gente acha que faz a vontade de Deus por causa de algumas regras que a gente impôs e que a gente aprendeu, é porque a gente não analisou direito. A gente não buscou fundo o suficiente. Olha que interessante. Quando Paulo começa a descrever a ira de Deus no capítulo 1,
Ele fala assim, olha, a ira de Deus se acende no céu por causa da impiedade humana, de homens que, conhecendo a Deus, começaram a adorar a criatura ao invés do Criador, né? A sua sabedoria, Paulo diz, se obscureceu e achando-se sábios, achando que sabiam muita coisa, tornaram-se tolos. Eles acharam que ao comer do fruto, eles eram sábios o suficiente para escolher o que é o bem e o que é o mal. E eles se tornaram tolos, porque o objetivo que se vê, ou as consequências que se veem após a queda, quando o ser humano resolve trazer para sua sabedoria o direito de escolher entre o bem e o mal, a gente observa Caim matando seu irmão, aí a descendência que sai de Caim começa a violência, começa a matar um ao outro, e a gente chega lá no período do dilúvio e Deus tem que matar todo mundo, porque a iniquidade do ser humano chegou num nível que ninguém consegue compreender, onde eles se destruiriam mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque eles achavam ser sábios, porque eles achavam que poderiam governar o universo por conta própria. Então, Paulo vai falar assim, olha, a ira de Deus se acende no céu, por isso Deus entregou as pessoas a fazerem sua própria vontade. E aí é interessante porque ele começa a descrever que as pessoas começaram a trocar o jeito certo de fazer sexo. As mulheres começaram a buscar as próprias mulheres e os homens começaram a buscar os próprios homens para se envolver em relacionamentos homossexuais. Aí a gente olha para um texto como esse, e a gente usa esse texto para condenar o homossexualismo, e a gente fala assim, realmente as pessoas são depravadas. Olha o mundo hoje. As pessoas são depravadas. Olha o que as pessoas fazem. Realmente essas pessoas são condenáveis. Deus devia destruir todas elas. E aí você continua lendo Romanos, no capítulo 1 mesmo, e no verso seguinte diz, por isso Deus derramou sua ira sobre todo aquele que é. Aí ele começa a falar assim, fofoqueiro, maledicente, mentiroso, egoísta, orgulhoso, que deixa de fazer o bem. Então assim, ele começa a mostrar uma lista que se eu e você formos sinceros o suficiente conosco mesmo, a gente vai perceber que a gente se encaixa em pelo menos um dos itens dessa lista. E a mesma ira de Deus que desce sobre aquele que perverte a sua natureza sexual é a mesma ira que se derrama com nós quando somos fofoqueiros, quando nos achamos melhor do que os outros, quando falamos mal de alguém pelas costas, ou quando a gente só pensa que aquela pessoa não merecia aquilo que ela recebeu. Podem parecer coisas menores e mais inocentes. Isso é justamente aquilo que vai nos levar à destruição, porque pode começar pequeno. Mas a história da humanidade mostra que as maiores guerras, os maiores genocídios começam com boas intenções. Porque o ser humano acha que pode resolver sozinho o seu problema. Então, voltando aqui para 1 Coríntios, Paulo vai falar o seguinte, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A expressão aqueles que o amam, que é o povo de Deus, aqueles que Deus deseja salvar. Deus ele preparou coisas, ele preparou algo para o ser humano que o ser humano nunca viu, nunca ouviu e jamais chegou ao seu coração, ele jamais teve noção do que é isso. Só que ele já falou nos primeiros versos que é algo que já estava preparado para eles. E olha que interessante, por que Paulo não está falando do céu aqui? Porque ele vai dizer no verso 10, Deus, porém, já revelou isso a nós por meio do Espírito. Então essas coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano, Deus já nos revelou mediante o Espírito Santo. Já está disponível para nós. Então é claro que ele não está falando do céu. Ele está falando algo que já é uma realidade disponível para nós aqui, agora. E ele diz, porque o Espírito, ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, aquilo que está no íntimo de Deus, lá no cerne da essência do pensamento divino, do que é bom para a humanidade, para o universo, para a criação, essas coisas estão disponíveis para nós mediante o Espírito de Deus. Vocês querem falar de uma verdade oculta para os iniciados, para os maduros, da sabedoria e da eloquência humana? Eu tenho para vocês a verdade do próprio íntimo, da essência, do caráter, do coração de Deus, e isso está disponível para vocês mediante o Espírito Santo. Deus já deixou disponível o Espírito para aqueles que amam a Deus. E aí ele segue dizendo no verso 11, pois quem é que conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano? Ou seja, só a pessoa que tem sua própria mente, a sua consciência, só ela sabe as coisas que ela sabe, as suas intenções, as coisas que ela pensa. Uma pessoa que está do seu lado, ela não sabe as suas intenções. Ela não sabe o que corre no íntimo do seu ser. Então, só aquele que é o ser humano, só o indivíduo sabe as coisas que esse indivíduo pensa. Então, é só o ser humano que entende as coisas do ser humano, né? E ele diz assim, da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, como Paulo falou lá, né? Em Romanos, e João falou em 1 João, a vontade de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o quê? O Espírito de Deus. Do mesmo jeito que só o espírito humano entende o que está no ser humano, só o Espírito de Deus entende aquilo que está em Deus. E ele diz no verso 12, e nós não temos recebido o quê? O Espírito do mundo,
Não foi isso que Deus disponibilizou para vocês. Ele não disponibilizou o espírito desse mundo, a sabedoria desse humano, e sim o espírito que vem de Deus. Esse espírito que sonda as coisas de Deus, que conhece as profundezas de Deus, é esse espírito que nós temos recebido, para que conheçamos, e aqui vem o ponto central, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como conhecer a vontade de Deus? Mediante o Espírito que a todas as coisas sonda, que conhece o próprio íntimo de Deus. Ele está disponível para aqueles que amam a Deus. E aí Paulo segue dizendo no verso 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não vem do discurso humano, não vem da nossa lógica, da nossa filosofia, da nossa gnose, do nosso conhecimento, mas ensinados pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, a pessoa natural... E aqui Paulo seleciona uma categoria de pessoa. A pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então veja, todo aquele que não tem o Espírito de Deus, ele olha para os que receberam o Espírito de Deus e vivem de um jeito contrário à sabedoria humana, e eles falam assim, olha, mas por que você faz as coisas que você faz? Por que você acredita nas coisas que você acredita? Porque ao invés de estar aqui assistindo um jogo com a gente, você foi à igreja? Por que você pega algo que é seu, que você trabalhou para conquistar e você divide com os outros? Você não acha que isso é melhor para ser você? Por que você pega as coisas que estão escritas nesse livro antigo aí e resolve obedecer? Isso não faz o menor sentido. Isso aí é coisa de fundamentalista. Isso aí é coisa de gente retrógrada, isso aí é coisa atrasada. Não, a ciência já evoluiu, o conhecimento humano já evoluiu. Para de ficar pensando essas coisas são loucuras, isso é coisa de gente fraca da cabeça. Para a pessoa natural, e Paulo utiliza aqui a pessoa natural como descrição daquela pessoa que é a pessoa que está, sabe, no nosso estado natural de seres humanos caídos. Nós não conhecemos a Deus. Nós não sabemos as intenções de Deus. Para essa pessoa, as coisas de Deus parecem loucura. Então, por isso que o próprio Deus encarnado num ser humano morrendo numa cruz é completamente coisa de doido. Ele não pode entendê-las, ele diz, porque estas coisas se discernem espiritualmente. O único jeito de você compreender a vontade de Deus é pelo Espírito. E ele diz no verso 15, porém a pessoa espiritual, que é uma pessoa diferente da pessoa natural, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, ou ela não deixa que ninguém julgue as coisas para ela. Ela não precisa que alguém diga para ela, olha, você não pode comer tal coisa, olha, você não deve ir a tal lugar, olha, você não deve fazer tal coisa. Não, ela tem condição de discernir as coisas diante dela, porque ela tem o Espírito de Deus nela. E o Espírito de Deus imprimiu no coração dela a vontade que está dentro do coração do próprio Deus. Então, ela recebe esse Espírito e ela consegue discernir as coisas. Então ele diz no verso 16, pois quem é que conheceu a mente do Senhor? Ou seja, quem é que pode olhar dentro do cérebro de Deus, aqui estou usando uma linguagem humana figurada, quem é que pode olhar na mente de Deus e entender a sua vontade para que possa instruir? Só que ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós temos o Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente. Paulo está falando assim, olha, você não precisa da sabedoria humana dizendo para você isso pode, isso não pode. Isso aqui vai, isso aqui. Ah, o evangelho é um negócio muita água com açúcar. É muito leitinho de criança. É muito arroz com feijão. Eu quero coisas mais complexas. Eu quero, sabe, eu quero uma lista de regras para eu fazer, para ter certeza de que Deus está satisfeito comigo e tal. Não é disso que você precisa do Espírito Santo para te mostrar como o evangelho pode te ajudar a discernir as coisas diante de você. Então veja, qual que é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Por que quando Cristo subiu ao céu, ele falou assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou dar para vocês um outro consolador, alguém como eu que vai ficar com vocês. O Espírito Santo, ele serve, o seu papel é primeiro, mostrar quem nós somos, porque a gente não sabe quem a gente é. Quando a gente faz um diagnóstico da gente, a gente nunca julga corretamente. Nós sempre achamos que somos melhores do que realmente somos. A gente pega e se compara com Hitler, com Mao Tse Tung, com um maluco aí, com um assassino, com um cara que faz as coisas tudo errado, com um bêbado, com um drogado, com um estuprador. Fala assim, perante esses caras eu não sou tão mal assim. Mas a gente nunca faz um diagnóstico correto pra falar assim, nossa, eu sou mais mal do que eu achei que eu era. Quem tem condição de olhar pra gente e dar esse diagnóstico é o Espírito Santo. E aí quando a gente tem esse diagnóstico, a gente pega e vai pro segundo passo. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra quem Deus é. Ele nos revela a perfeita santidade de Deus, o alto grau, o alto padrão da exigência divina da perfeição. E a gente compara a nossa mesquinhez de justiça e a gente percebe que diante da justiça de Deus, a gente é como uma vela ao lado do sol. Olha como é que eu sou brilhante, uma vela. Aí você pega a vela, coloca do lado do sol e fala assim, nossa senhora, a minha justiça é uma vela do lado do sol.
Mas na verdade nem é uma vela do lado do sol. É um pano de fluxo menstrual do lado do sol. É inválido. Só que a gente só consegue perceber isso quando o Espírito opera em nós. E aí, em terceiro lugar, o Espírito vai nos mostrar finalmente a vontade de Deus para a nossa vida. Peraí, se isso que eu sou, se isso que eu tenho, se isso que eu faço não é o que eu julguei que era certo, o que que é? É o Espírito quem vai me ajudar a discernir. E aí ele passa para o capítulo 3 e diz o seguinte: eu, porém, irmãos, eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Eu queria revelar para vocês as grandezas do Evangelho de Deus, as profundezas daquilo que está na mente de Deus. Só que eu tive que tratar vocês como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite de beber e não pude alimentar vocês com comida sólida. Por quê? Porque vocês não conseguiam suportar. Eu estava tentando falar com vocês de coisas grandiosas, sobre o caráter do próprio Deus, só que vocês ainda não conseguem entender por quê? Porque vocês são carnais. O que é ser um carnal? É alguém que conhece a Deus, mas ainda vive segundo a sua própria vontade. Ainda vive tentando compensar a Deus, tentando fazer a sua própria justiça, mostrar ela para Deus e falar assim: olha Deus, fique orgulhoso comigo. Olha as coisas que eu conheço, olha a doutrina que eu tenho, olha a igreja que eu frequento, olha as coisas que eu descobri, que eu aprendi, as verdades que eu tenho. Olha os pregadores da minha igreja, como falam bem. Olha as coisas que eles ensinam, como eles ensinam bem. Viu, Senhor? Fique orgulhoso da igreja que eu frequento e da sabedoria que eu adquiri. Ele está falando assim: olha, vocês estão agindo como carnais. Porque vocês ainda estão tentando pegar essa parte da vida de vocês, apresentar diante de mim e falar assim: olha, fique satisfeito com isso daqui e deixa que eu cuido do resto. E ele diz no verso 3: vocês são tão carnais que há ciúmes e brigas entre vocês. Será que essas ciúmes, essas brigas, essas contendas não mostram justamente que vocês são o quê? Carnais e andam segundo os padrões humanos. Eles são tão cheios de sabedoria, tão cheios da retórica humana, que eles ficam brigando entre eles para ver quem é melhor dentro da igreja, quem merece o cargo tal, quem tem o melhor dom, quem se sai bem, quem está mais certo. Isso não é coisa de gente espiritual. Então, Paulo ele coloca 3 pessoas diante deles. Existe o natural, que é o homem que não conhece a Deus. Então as coisas de Deus são loucura para ele. Existe o carnal. O carnal é a pessoa que conhece a Deus, mas vive como se não conhecesse. Vive ainda tentando implementar a sua própria vontade. E existe a pessoa espiritual, a pessoa que vive segundo o Espírito de Deus. Então, dentro da nossa mente, a gente acha que ser um mundano é fazer coisas do mundo. E ser espiritual é fazer coisas da igreja. Mas o que Paulo está tentando ensinar para eles é: uma pessoa mundana é uma pessoa que anda segundo o mundo. Que ela anda segundo uma filosofia mundana. E essa filosofia mundana, muitas vezes, ela vai estar travestida de cristianismo. Ela vai estar traduzida de algo que soa espiritual, mas não é. Porque ainda somos nós que tentamos imprimir a nossa própria vontade e colocar como se fosse a vontade de Deus. Só que as pessoas espirituais não são pessoas que fazem coisas de igreja. São pessoas que andam segundo o Espírito. Elas discernem as coisas segundo o Espírito que Deus nos dá. Então veja, o mundanismo não está numa coisa ou na outra. O mundanismo está na nossa forma de encarar as coisas. Está na nossa forma de receber o Espírito Santo e, através do Espírito que nos foi dado, olhar para uma situação e falar assim: como a vontade de Deus pode ser realizada aqui, nessa situação, nessa circunstância, diante dessas coisas. Eu, como mundano, acho que mundanismo é uma joia. Aí eu vou lá, tiro a joia e falo: agora eu sou alguém que Deus aceita, porque eu não uso mais joias. Uma pessoa espiritual, ela fala assim: olha, o Espírito me revelou que eu sou alguém extremamente vaidoso. E por mais que eu tenha tirado essa joia, por mais que eu tenha tirado esse relógio de ouro, ou abrido mão desse carro aqui, que é muito caro e que eu ostentava, eu ainda percebi que sou uma pessoa vaidosa porque eu acho que eu sou melhor do que os outros porque eu frequento a igreja certa. Eu ainda percebi que eu sou vaidoso porque eu acho que eu sou melhor que os outros, porque eu tenho um emprego bom, que não faz coisas erradas, que eu vou a tais lugares, que eu faço tais coisas que Deus se orgulha, por isso eu sou uma pessoa boa. O Espírito Santo vai mostrar que isso é vaidade. Isso pode não se refletir em um brinco, ou um anel, ou um terno caro, mas se reflete na forma como eu olho para os outros e julgo as pessoas sem conhecer o interior delas, achando que eu sou melhor que as outras pessoas. Isso é vaidade da mesma forma. Eu posso deixar de comer carne de porco e achar que agora eu sou temperante. Só que o Espírito vai me mostrar que eu continuo trabalhando até tarde. Eu continuo me matando de trabalhar para alcançar aquela promoção, para aumentar o meu salário. Chega sábado, eu tô tão cansado que eu não consigo me dedicar a Deus no sábado. Eu durmo a tarde inteira e tal. Mas eu não como carne de porco, então eu sou uma pessoa temperante. Melhor do que essas pessoas aí fora que comem carne de porco. Ser espiritual é uma mudança de pensamento. E quando a gente tem a nossa mente transformada pelo Espírito, a gente começa a discernir as coisas pelo que elas são, e não pelo que a gente acha que ela é. Não pelas nossas listas e nossas regras. Eu quero concluir aqui
lendo o Gálatas capítulo 5, os últimos versos, diz o seguinte: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Você quer se preocupar com o que pode e o que não pode? Viva segundo o Espírito. O Espírito vai impedir com que vocês façam os desejos da carne. E que desejos são esses? Ele vai seguir dizendo, porque a carne, ela luta contra o Espírito. A carne e o Espírito, como João colocou lá atrás, o mundo e Deus, o mundo e a vontade de Deus são coisas opostas. Então, a carne ela é oposta ao Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque eles são opostos, é o que Paulo está dizendo. Eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Ah, então eu não preciso guardar a lei? Olha o pensamento de mundano. Olha como é que o nosso pensamento é mundano. Não, vocês não estão debaixo de ter que ter regras. O Espírito é a lei no coração de vocês, como foi lá no Éden. Você acha que Deus chegou lá no Éden e apresentou para eles uma tábua de 10 mandamentos? Não. O Espírito de Deus estava com eles e mostrava as profundezas do coração de Deus face a face, no íntimo deles. A lei foi dada porque o ser humano resolveu fazer sua própria vontade. Então a lei foi dada para mostrar o contraste da maldade humana com a bondade perfeita de Deus. E aí ele segue dizendo, ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a esta. E talvez eu olhe para essa lista e não me reconheça nela. Mas é talvez porque eu não olhei com detalhe em cada uma delas. Será que eu sou uma pessoa que não tem moralidade sexual? Eu posso não trair minha esposa ou meu marido, mas eu ainda me pego desejando coisas que o meu cônjuge não tem a me oferecer, pensando que eu poderia ser feliz se eu tivesse casado com outra pessoa. Ah, eu não sou uma pessoa idólatra, eu não adoro ninguém além de Deus. Será? Ou será que você não reconhece as divindades a quem você segue? Às vezes ao dinheiro, ao materialismo, ao emprego, ao meu sucesso, ao meu status. Né? Às vezes eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa que fica fazendo rixa com as pessoas, às vezes até dentro da igreja. Eu faço minhas panelinhas, minhas facções, né? Eu tenho inveja das pessoas. Ah, eu não frequento orgia e nem bebedeira, então eu sou alguém bom. Mas eu não tento buscar paz com as pessoas ao meu redor. Eu tento sempre impor minha vontade. E Paulo vai falar assim, olha, eu declaro a vocês, como antes já preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo segue dizendo, mas o fruto do Espírito, a vontade perfeita de Deus revelada no Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Como assim contra essas coisas não há lei? Significa que a minha preocupação não é se eu vou em tal lugar ou se eu como tal coisa. A minha preocupação é, será que o amor de Deus está imprimido no meu coração da forma como eu desejo fazer a sua vontade, independente das circunstâncias? Ou será que eu preciso que o pastor me diga o que eu posso ou não posso fazer? Aí se o pastor fala um negócio que eu não concordo, eu vou procurar um outro pastor ou uma outra pessoa que prega bonito. Ah, ele liberou tal coisa, então tal coisa eu vou fazer, porque ele liberou tal coisa. E aí eu fico tentando achar as regras e as leis para que Deus me aceite. E Deus está falando assim, olha, viva o fruto do Espírito, com amor, com alegria, com paz, com... Você não tem que estar preocupado se você vai usar isso ou comer aquilo. Você tem o amor de Deus, o Espírito no seu coração que te leva a ter domínio próprio, que te leva a ser alguém manso, alguém benigno, bondoso, alguém que é longânimo, ou seja, alguém que não se ira facilmente, alguém que apanha de todos os lados, que é perseguido no trabalho, que é olhado torto nos estudos e ainda assim consegue demonstrar o amor de Deus, consegue desejar a salvação das pessoas. Aí ele fala assim, pelo menos eu sou alguém melhor porque eu frequento a igreja. Ele diz, os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne. Como eles crucificaram a carne? Eles se ofereceram como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Ou seja, eles entregaram suas paixões e os seus desejos aos pés de Cristo. Então Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se de fato nós morremos com Cristo para as coisas desse mundo, por que a gente ainda fica tentando buscar listas e regras de sabedoria humana, ao invés de dobrar nossos joelhos todos os dias e falar assim, Senhor, eu não consigo começar esse dia se o teu Espírito não estiver comigo. Porque pela minha sabedoria e pelo meu esforço pessoal, eu posso contratar um coach, ter uma boa dieta, ter um bom coach, e eu não vou fazer tais coisas, eu não vou comer tais coisas, e aí eu vou ser uma pessoa boa. Só que não tem coach que dê jeito nas minhas inclinações pecaminosas, nos desejos do meu coração. E esses desejos são completamente opostos a tudo aquilo que Deus desejou para mim. Por outro lado, desde a eternidade,
Deus já deixou preparado para mim o seu Espírito. Aquilo que sonda o próprio coração de Deus. Para a gente encerrar de vez, eu quero só ler Efésios capítulo 3, verso 14 até o 21. Diz assim: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. A oração de Paulo para a igreja de Éfeso, e eu tenho certeza que Paulo pedia isso para cada uma de suas igrejas, é que eles tivessem o Espírito de Deus no coração deles, para que eles fossem pessoas espirituais. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, né, mediante o Espírito, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento humano, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.